podemos dizer que no linguajar do futebol, né, o Andrés Gomes teve ali a maior chance da vida para se tornar um titular da equipe do Vasco? Primeiramente, boa noite. Eu não acho que teve a chance da vida para se tornar titular, porque ele jogou titular hoje. Então ele já é um dos titulares. Não tinha que provar nada. Muito pelo contrário, ele é um jogador que vem crescendo jogo a jogo, treino a treino. Já tem nos ajudado muito e hoje ele levou vantagem, não é por conta da fragilidade, que o Ávila é um excelente jogador, é porque ele é muito rápido. E hoje ele conseguiu encaixar ali nos duelos de 1 para 1, é muito difícil marcá-lo quando ele pega uma bola sem cobertura. Então a gente está muito contente com o que ele consegue produzir. Faltou um pouquinho ali de acabamento na hora de poder fazer o passe, ou a gente chegar com mais gente na área também, mas ele fez uma partida muito boa enquanto estava 11 contra 11. Boa noite, Fernando Diniz, Gustavo Gadelha, aqui do Futebolês. Diniz, o Vasco no segundo turno está entre os 4 melhores times, vem tendo um crescimento muito grande no retorno do Campeonato Brasileiro e dessa vez, com essa vitória, chega a parte de cima da tabela, né? Fica entre os 10 na 9ª posição. Queria saber de você se o torcedor do Vasco já pode sonhar com algo a mais, quem sabe não pré-Libertadores, já muda o pensamento, já foge um pouco daquela zona do rebaixamento, o time já vai chegando na parte de cima, já começa a vislumbrar, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores? Não, sonhar, o torcedor está sonhando faz tempo, eu acho, com isso, e a gente também. Quando você está na parte de baixo da tabela é muito difícil ficar falando de Libertadores, mas a pontuação do Vasco, depois que eu cheguei, ela não condiz com o que o time desempenhou. Era para a gente estar mais bem classificado na tabela. Pelo menos uns 6, 7 pontos para cima no mínimo. A gente deixou escapar pontos assim que estava totalmente na nossa mão. E agora, com o resultado está acompanhando o desempenho da equipe, a gente conseguiu pontuar bem nos últimos, principalmente no retorno. Existe uma tendência, obviamente, que a gente consegue olhar, não só sonhar, mas de maneira objetiva, olhar mais para cima na tabela. Mas sabendo que o campeonato é muito difícil, e se você não pontua e os outros pontuam, você acaba ficando naquela situação ali. Então a gente está numa situação de meio de tabela. Eu acho que a gente pode olhar não só pela pontuação, acho que pelo que o time desempenha desde o primeiro turno, quando a gente não estava conseguindo vencer, mas jogando bem, o trabalho que está sendo feito, isso faz com que a gente consiga sonhar e se projetar numa posição melhor e sonhar uma coisa melhor para o time. Professor Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Leandro Gil daqui da Rede AMC. Depois da expulsão do seu meio de campo, do Hugo, você não alterou o time, você não substituiu ninguém, veio com a mesma equipe para o segundo tempo. Isso foi análise durante a partida dos espaços que o Fortaleza estava dando, por isso que você deixou o mesmo elenco para o segundo tempo, ou isso já veio de um estudo prévio antes do jogo? Tenho que ressaltar também que o primeiro gol foi dado através de um espaço do Fortaleza. Na realidade, esse time, desde que eu cheguei, a gente treina muitas vezes com inferioridade numérica. Então é um time que sabe lidar bem com situações desse tipo. E tem um entrosamento tático. Eu não queria abrir mão logo do Coutinho, nem do Nuno, de mexer, porque eu sabia que em determinado momento a gente ia ter posse. Então não é que a gente teve só contra-ataque. Em alguns momentos, mesmo com a menos, a gente conseguiu controlar o jogo. Quando a gente teve a bola no pé, a gente conseguiu tanto dar contra-ataque quanto ter controle. Então, tanto o Nuno como o Coutinho são jogadores que controlam muito bem o jogo e conhecem muito bem o sistema, porque eles estão jogando de titular desde que eu cheguei aqui. Então, quando eu fui para o intervalo, a gente só reposicionou o time, a gente marcar no 5-3-1, e quando tivesse a bola, a gente tem um pouco de controle. Quando deu uns 10, 12 minutos, já vi que estava ficando, para o Coutinho, estava ficando muito sobrecarregado, para ele poder chegar no ataque, ter que voltar e marcar quase como um terceiro volante, e o Nuno também. E aí eu fiz as trocas, coloquei o jogador mais fresco, com mais saúde e com uma característica um pouco mais de mais força e mais velocidade, que eu acho que a gente conseguiu, quando a gente tinha posse, aí ter até o contra-ataque com mais velocidade com a entrada dos jogadores, do David, principalmente ali do lado, que é um jogador que chega, ele ajudava a marcar e toda hora conseguia chegar na frente. Então ele tinha ali 30, 35 minutos para jogar, eu sabia que ele ia aguentar fazer a dupla função. E eu acho que todo mundo que entrou hoje contribuiu muito. O Puma entrou muito firme, ele fez um esforço muito grande para vir lá da Ásia, para chegar aqui e se colocar à disposição para jogar. Então acho que o time hoje foi uma vitória das mais importantes e das mais difíceis que a gente teve no campeonato.
Diniz, boa noite. Nos últimos jogos você já vinha fazendo alterações no ataque, especificamente com o Verratti, durante o jogo, assim, ele não vinha ficando até o fim do jogo em algumas partidas. E hoje você fez essa alteração já de cara. A minha pergunta é a seguinte: isso é algo que você pretende usar essa formação ou esse tipo de formação com mais frequência? Ou você vai analisar o uso caso a caso, dependendo da estratégia do adversário, o uso dele ou não? Hoje deve ver esse ataque dessa forma mais vezes. O Verratti é um dos titulares. Hoje, o jogo com uma expulsão não tinha muito sentido ele entrar na partida de hoje, mas ele é um jogador, para mim, extremamente importante. Ele continua sendo nosso grande capitão, nosso artilheiro, e ele é um dos titulares. Não dá para falar que o Verratti é reserva aqui no Vasco. Ele é um dos nossos principais jogadores, uma das principais lideranças, nosso artilheiro, um cara que tem carisma com a torcida, tem carisma no vestiário, pessoa que todo mundo adora. E hoje ele foi muito importante. Hoje ainda era aniversário do Verratti, teve uma vitória para ele de presente. E ele é um cara que a gente conta demais aqui. Boa noite, Diniz. Samuel Souza, da Rede Multi. Diante da incerteza, hoje no gol da seleção brasileira, certo? E pelas atuações que vem tendo nessa temporada o Léo Jardim, acredita que ele seja um dos nomes que possa se estar na Copa do Mundo ano que vem? Eu acredito muito. O Léo é um dos grandes goleiros que eu trabalhei na minha vida, desde quando eu joguei e agora como treinador. É um jogador muito técnico, muito forte, muito rápido, que cresce em jogos grandes. Então ele certamente ele é um postulante para ir para a Copa do Mundo. É um jogador que tem muito talento e trabalha muito. Então ele é um cara que vai se colocando também aí no radar para ser convocado. Boa noite, Fernando Diniz, Aguinaldo Souza, TV União e Rede Multi. Após 22 anos, o Vasco venceu o Fortaleza aqui em casa, quebrando um tabu. E no final do jogo, a gente viu você empurrando seus atletas de forma correta para não cair na confusão. O que você quis passar aquela mensagem, tipo, não cai na confusão, não vamos perder um atleta? Qual foi o seu intuito de tirar os seus atletas daquele momento? Acho que tem muita coisa ali envolvida. A primeira coisa é de sair da confusão mesmo. Não tem sentido, depois do jogo, a gente ficar brigando. E a gente tem jogo contra o Fluminense daqui a pouco. Ali para expulsar um jogador, ele fica se aproximando, assim, e o Fortaleza tá numa situação delicada, todo mundo muito nervoso, a gente ganhou o jogo, não tinha por que a gente ficar discutindo com ninguém. E nem ficar se provocando. Então eu queria que eles saíssem dali. Eu acho que os jogadores do Vasco, de maneira geral, tiveram uma postura também muito boa. Tanto é que a gente não teve ninguém expulso. A gente conseguiu controlar, os jogadores se controlaram, e depois a gente foi comemorar com a nossa torcida. Diniz, boa noite. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Diniz, veio aí o clássico. Fluminense, uma equipe que você trabalhou, né? E conhece alguns jogadores. Como é trabalhar um clássico importante como esse? E que lições você traz desse jogo contra o Fortaleza que você pode também aplicar no jogo contra o Fluminense? Acho que é difícil falar de lições. Acho que uma das lições que fica hoje é que a gente tem que ter sangue frio no final do jogo para não ter ninguém expulso. Acho que isso foi um ponto muito positivo, porque na confusão generalizada, quase sempre tem jogador expulso dos dois lados e a gente não teve ninguém expulso. Jogar como clássico é sempre difícil. O Fluminense é uma equipe que tem muita qualidade técnica, tem muita juventude, teve um comando de técnico recente, então os jogadores estão motivados com a chegada do novo treinador, se adaptando, e a gente vai estudar agora. A gente tem jogo só na segunda-feira, a gente tem esses dias para se preparar e procurar fazer o nosso melhor. Diniz, só uma última pergunta ainda sobre o clássico. Você vai ter o retorno Paulo Henrique, que volta com muita moral da seleção brasileira, apesar do resultado ter sido ruim, a atuação dele teve gol, enfim, vem crescendo numa temporada que ele já está muito bem. Então, assim, como é que é ter esse jogador de volta num clássico, um momento importante, e vocês acabaram decidindo deixar que ele descansasse um pouco mais? Não sei se ele já voltou direto pro Rio, enfim, só para falar desse retorno dele, por favor. O Paulo Henrique, ele tinha até se ele não tivesse jogado, se tivesse com a minutagem baixa, ele até viria para cá como o Puma veio. Mas o Puma não jogou na terça, jogou na segunda, então o Puma conseguiu descansar e chegou em condições razoáveis para jogar e acabou sendo muito útil. O PH,
o fato dele ter jogado ontem e o fuso horário e a viagem, eu acho que ia ser uma temeridade trazê-lo. A gente resolveu dar um descanso para ele e na segunda-feira ele vai estar à disposição. Acho que ele foi muito bem aqui no Vasco, todo mundo muito feliz por ele. Atuação, eu já tinha ficado muito feliz que ele tinha entrado muito bem contra a Coreia e eu acho que ele deu um passo importante aí para ter uma chance real de disputar a Copa do Mundo. Aqui tem outros jogadores, eu acho que o Vasco vão se colocando em condição. O Coutinho é um, acho que o Ryan é outro, muito claramente para mim. O Ryan é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10, consegue jogar de 9, com uma mesma desenvoltura. Um jogador grande, um jogador canhoto, um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar. Ele chuta de qualquer distância e acerta quase todas as bolas no gol. Um jogador que tem muita intimidade com o gol. Então ele é um atacante completo. O Ryan é um cara, para mim, que ele merece ser olhado com muito carinho pela seleção. Porque ele é muito talentoso e ele tem um potencial gigantesco.